branco é uma doença que ataca a soja, várias culturas agrícolas de folhas largas, e recebe esse nome de branco ou de mofo porque há uma formação algodonosa em todos os órgãos aéreos da planta. No caso da soja, é mais comum, típico, fácil de observar nas hastes. Essa formação algodonosa é que deu o nome comum à doença. O mofo branco foi descrito aqui no Brasil em soja mais ou menos em 1967 e desde então vem crescendo assustadoramente. E isso então tem causado, claro, muita preocupação aos produtores, porque vejam bem, o produtor cultiva a soja para ganhar dinheiro e tendo o mofo branco, devido aos seus danos, reduz a produtividade, a produção, então reduz o seu lucro. É possível hoje, pela ciência, nós visitarmos uma lavoura de soja e, em função da incidência em plantas, ou seja, plantas com ou sem mofo branco, nós determinarmos o dano causado pela doença. Mas é lógico que esse dano pode chegar a 30%, 40%, até 50% aqui na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. E vejam bem, em relação a essa pergunta que é muito importante, todos os agricultores têm observado que quanto mais alta for a região, maiores são os danos do mofo branco. Então, nos planaltos, com a noite mais fria, sempre o dano vai ser maior. Só que esse dano é tão importante, que causa dano econômico, que nós temos que então desenvolver medidas de controle para que o agricultor não deixe de ganhar mais dinheiro com a cultura da soja. É uma doença importante devido aos danos que causa a soja. Temos só a área atacada e o dano, que é a redução da produção, chegando a 30% a 50%, não mais do que isso. Mas veja bem, isso é muito relativo. Se você plantar soja sobre soja, talvez não passe de 50%. Mas se você cultivar soja sobre uma cultura, por exemplo, do feijoeiro, o dano vai passar de 60%. É muito importante que eu uso, que você também se referiu, chama-se o banco de escleróides do solo. É como se fosse o dinheiro num banco. Você aumenta esse banco sempre que você repetir culturas folhas largas. Só se multiplica na folha larga. Se a planta não for atacada, não for doença, não multiplica o escleróide. Então, o maior veneno que tem no sul do Brasil é você cultivar nabo e depois plantar milho ou soja ali. Outro tabu que existe, eu planto nabo forrageiro, que não tem semente de nabo sem escleróide, mas eu desseco ele antes da floração. Não interessa nada, o escleróide foi com a semente do nabo, esse escleróide vai germinar no solo, entende? Não tem nada que ver com a floração do nabo. As regiões do Brasil onde se cultiva a soja, que tem maior incidência e danos do mofo branco, são justamente aquelas que têm as noites com a temperatura mais baixa. Lembro que a temperatura ideal para a doença é 20 graus. Não interessa o verão, dependendo da altitude do lugar, essa condição de temperatura vai ser satisfeita e o mofo branco vai se manifestar. Portanto, no Rio Grande do Sul são os campos de cima da serra, no Paraná são os campos gerais, mas vejam bem que até nos cerrados, em regiões mais altas, também o mofo branco está presente. Portanto, toda a região do Brasil de alta altitude, com temperatura de 20 graus, é favorável à ocorrência do mofo branco. Mas tem preocupado os agricultores brasileiros que em regiões mais quentes, não tradicionais, como mesmo o estado da Bahia, Tocantins, já se registra a presença do mofo branco. É provável, então, que este fungo esteja se adaptando a temperaturas mais elevadas, embora não exista evidência científica ou registro científico para isso aí. A verdade é que hoje no Brasil o mofo branco não deixa de crescer em todas as áreas de soja e eu considero nessas regiões ou em todo o país a doença mais importante depois da ferrugem da soja, porque segundo os dados da própria Embrapa, mais de 10 milhões de hectares de soja têm sido atacados pelo mofo branco no Brasil. Uma relação da altitude do local com a ocorrência do mofo branco.
mas não é função da pressão atmosférica, mas sim do reflexo da altitude na temperatura, principalmente durante a noite. E essa temperatura ideal para esse fungo, ela é relativamente baixa, ou seja, de 18 a 20%, que é considerado ótimo. Então, não existe relatos do efeito da pressão atmosférica sobre doenças ou na biologia de fungos. O que existe é o efeito da temperatura. A maneira mais correta ou fácil de saber se temos a doença na lavoura é vermos a presença de plantas mortas. Mas se previamente nós amostrarmos o solo nessa lavoura, e isso é possível, se pode determinar a densidade de esclerócios no solo, por grama ou por quilo de solo, e também a viabilidade desses escleródios. Portanto, se nós não encontrarmos escleróide no solo, demonstramos a ausência do fungo e, portanto, não é possível ter doença sem o agente causal ou patógeno.